O que é microlearning e para que serve? João Rios por aqui, do outro lado, Shando Natsumi, e estamos de novo aqui com o dicionário do marketing digital. E a palavra de hoje é a palavra gringa, porque nós somos chique, microlearning. Vambora. Na verdade, essa palavra chique aí, ela é do inglês, obviamente, é de microaprendizagem, por assim dizer, né? Que é uma abordagem de ensino que transmite pequenas doses de conhecimento em um curto espaço de tempo. E tem um intuito, um objetivo, né? Que a gente vai falar um pouco a respeito dentro quando for falar a respeito do para que serve. Mas é uma coisa que talvez você já tenha visto, que aqui no Brasil, principalmente, o pessoal chama de nugget, pílula de conhecimento, sabe aqueles pequenos conteúdos que são, por exemplo, abordados no Instagram? Aquilo é uma forma de microlearning, não é aquilo microlearning, aquilo é um formato de microlearning. Então, como a definição é muito específica, né? A gente fala microlearning é microaprendizagem, né? Essa questão da abordagem de ensino. Vamos falar um pouco a respeito de para que serve. O Xando vai dar até um exemplo engraçado de um amigo dele, né? Para vocês entenderem como é que esse conceito não é apenas algo que vai surgir, nem que está vindo, é algo que vai existir daqui para frente e tipo game over. Ou você entra nessa ou você sai do jogo, né? Porque realmente aquelas coisas gigantescas elas estão perdendo cada vez mais espaço no mercado e para as pessoas. Então, vamos lá, né? Para que serve? Quando a gente fala das aulas ou até atividades de microlearning, elas acontecem em um tempo curto, com uma linguagem simples e de fácil absorção, compreensão, tá? E por isso que a gente fala que não é apenas um conceito do futuro, né? Ele é uma realidade atual, né? Uma coisa que você tem que, de qualquer jeito, buscar fazer. Eu não domino isso. Tudo bem, você vai aprendendo alguns conceitos, a gente vai falar aqui a respeito um pouco, para que você comece a aplicar a partir de ontem no que você externa. Porque, vamos pensar assim, né? O micro, o que é o contrário do micro? É o macro, tipo, é algo grande, algo muitas vezes extenso demais, algo muito... Não estou falando de densidade, tá? Não confunda. Uma coisa que é interessante te abordar, porque tem muita gente que acha que o nugget é o microlearning e o denso é um Nutella. Não é isso que eu estou querendo dizer. Quando a gente fala de denso, é realmente um conteúdo mais denso, ele pode ser quebrado em vários pequenininhos, e o pequenininho a gente sabe que serve para quê? Para chamar a atenção da pessoa, para a pessoa querer ver o todo. Beleza, mas não é o oposto. Ele é uma parte do todo. Você não pode confundir o microlearning com, sei lá, com falar demais, com encher linguiça. E isso sim é o oposto de microlearning, né? Mas quando a gente fala de o nugget lá e um conteúdo mais raiz, um conteúdo mais denso, o microlearning é um pedaço, mas você usa tudo o conceito, né? O conceito você tem que sempre utilizar, que é o quê? É uma linguagem simples, é uma linguagem sem tecnicismo, é uma linguagem de absorção tranquila, né? De compreensão tranquila, de fácil aplicação depois, né? Isso é importante demais, né, Xanda? A gente entender que não é só uma definição, é um conceito para você ensinar tudo, mesmo pequenas coisas como coisas gigantescas, né? É possível aplicar o microlearning num seminário de 3 dias, por exemplo? Exatamente, tudo, né? Até eu vou dar um exemplo aqui, mas a mentalidade que eu acho do microlearning, as pessoas têm dificuldade em entender. No fundo, elas vão estar um pouco carregadas de perfeccionismo, porque elas têm a insegurança. Se eu gravar um videozinho curto, se eu colocar um texto que não é tão grande, as pessoas vão achar que estão incompletos. E aí que está o negócio. O microlearning não é isso, você entregar algo incompleto. É você entregar num formato diferente, mais simples, como o João disse, mais objetivo. E por que nós estamos falando de futuro, né? Que já é presente, na verdade. Algumas coisas que a internet mudou de centenas de hábitos do ser humano, por exemplo, né? Antes a gente tinha uma leitura, isso vem muito da direção de arte, da coisa do visual, que foi a área que eu atuei muito tempo. Antes a gente tinha uma leitura completamente horizontal, que ela começava assim, né? Ela começava da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então seu olho percorre dessa forma.
Hoje, com a internet, nós temos uma leitura completamente verticalizada. Por quê? Porque a rolagem de página, né? Principalmente com a popularização do smartphone. Então, você rola a página, então sua leitura hoje é muito mais vertical do que horizontal. E como que isso aconteceu? É a mesma coisa com os conteúdos. Hoje, eles são muito mais rápidos, eles são muito mais objetivos. E por isso que é difícil você atrair as pessoas logo de cara com conteúdos maiores, ou com coisas muito complexas. Então, o microlearning é uma primeira etapa do aprendizado, não é um chamariz, não é só um chamariz, ela é uma primeira etapa que você já ensina logo de cara. E aí, esse exemplo, né, que eu falei do meu amigo aí, ele é professor, tudo dá aula na universidade, tem mestrado, e ele tem um curso de oratória. E eu tava conversando com ele, e ele falou, o pessoal até pediu para eu colocar lá na grade, né, o curso de oratória, mas aí, Xando, ele falou assim, cara, como é que eu coloco em 6 meses de aula na grade um curso que eu consigo dar esse curso, aplicar esse curso num final de semana? Isso é microlearning, quer dizer, o que eu posso ensinar em 6 meses numa faculdade, eu ensino num final de semana. Então, esse é o conceito puro do microlearning. Por que você quer encher linguiça se você pode ensinar de uma forma muito mais objetiva? Né? É isso que eu quero que vocês entendam, né? Esse exemplo é perfeito, porque quando a gente fala de oposto e parte do todo, é muito diferente uma coisa da outra. Microlearning é uma parte do todo denso. Tanto é que eu vou falar um pouco a respeito disso, de fazer gostar e tudo mais. O oposto de microlearning é ser prolixo, sabe? Você enrolar, você falar demais, você encher linguiça. Uma coisa que... E muita gente sabe que algumas disciplinas na universidade são assim. Você usa 6 meses para ensinar uma coisa que em um final de semana o que é importante seria ensinado, né? Então a gente tem que entender, ter muito claro o que é uma coisa que é o oposto do microlearning, que é o que não se deve fazer, na nossa opinião, né? Porque é o contrário de você ir direto ao ponto, é o contrário de você ser simples, é o contrário do objetivo do microlearning, que tem como fazer com que a pessoa goste daquele assunto, né? Você, com pequenos conteúdos, né? Você vai fazer a pessoa ter o prazer em assistir aquilo, né? E é por isso que entra... Aí a gente já ouviu falar de nugget, pílula de conhecimento, que é o que? São pequenos conteúdos, ou seja, o microlearning, usando o conceito de microlearning, que é fazer com que a pessoa, putz, cara, eu quero mais disso. E o mais disso, geralmente, se você está falando de profundidade, de verticalizar a coisa, é um conteúdo mais denso, né? Ou mais assuntos, porque não é só sobre o assunto, é sobre a pessoa que está falando o assunto. Então, às vezes, você vai lá e assiste a um conteúdo meu, um microlearning, um pequeno conteúdo. Puta, gostei desse cara. Ou fala, não gostei desse cara. Você não precisa assistir a algo longo para passar a gostar. Se você não gostou do pequeno, é muito dificilmente remota a chance de você gostar do longo, né? A não ser que fala, eu quero saber mais parte técnica, que aqui foi mais raso, mas eu gostei dele, eu vou ver o técnico se ele aborda mais. Aí ele vai para o mais denso, que é o todo, né? E o microlearning, além do próprio conceito, ele é uma parte, né? Uma pílula. Vai falar, gostei, realmente aquilo lá me chamou a atenção ao ponto de eu querer assistir um pouco mais, né? Realmente ver algo a mais que ele tinha. Porque o objetivo principal é realmente fazer com que a pessoa goste e, ao mesmo tempo, ela aprenda. Porque senão fica chato, né? Existe uma diferença muito grande de você ensinar e fazer o outro aprender. O nosso intuito, quando a gente fala de conceito de microlearning, é de ser simples, de fácil compreensão, algo direto ao ponto. Por que a gente trabalha, geralmente quando a gente está ensinando uma coisa, a gente pega um tema, põe lá 3 bullet points, ou seja, 3 pontos principais, e a gente aborda em cima disso. Para ser direto ao ponto, por exemplo, eu tenho um tema, eu tenho um objetivo, e eu tenho os passos para atingir esse objetivo. Ponto. Por que aqui o dicionário do Marketing Digital o que é e para que serve, a gente vai e recheia? Por quê? Tem que ser isso. Tem que ser bacana, né? A gente tenta fazer sempre com legitimidade, nós mesmos sendo o que a gente é em todo e qualquer lugar, mas trazendo um conhecimento relevante, né? De uma forma diferente, para que você não tenha mais do mesmo, mas aqui naturalmente, com o conceito de microlearning, você tem algo um pouco mais amplo. É claro que num vídeo de 10, 15 minutos, a gente não vai falar que isso é uma pílula de conhecimento, não é, né? A gente está abordando várias outras coisas, mas o conceito é o mesmo. O conceito de trazer com simplicidade, trazer sem
sabe, sem firula, algo que você consiga compreender, algo realmente que você vai gostar e aprender. Então a gente esquece muito de detalhe, sabe, não é isso que é o mais importante. O importante é o que você está falando e o como você está falando. O resto, o próprio nome diz, né, irmão? É resto. Lembrei de um conteúdo aqui, João, que é muito legal. Tem um professor de direito em Harvard, né, um chinês, e ele fala o seguinte, que o problema dos alunos é que eles se perdem nos detalhes. Aí ele criou o que ele chama, né, de teoria do 1%. Aí ele fala, o que é a teoria do 1%? Ele fala assim, 1% é aquilo que você volta do cinema e conta pro cara como que foi o filme. 1% Boa. É quando a pessoa pergunta se teu livro, se aquele livro tem, você fala. 1% é a hora que o cara pergunta para você sobre o curso. Enfim, o 1% ele resume dizendo o seguinte, é o que realmente importa. Então, o microlearning é o que realmente importa. Se você consegue tirar essas pitadas em tudo no seu conteúdo, você vai ter um conteúdo riquíssimo. Por quê? Até para vender o seu conteúdo. Porque faz a pessoa ter acesso ao que realmente importa. Depois você ensina como construir o que realmente importa. Boa. Essa é a lógica dos cursos, essa é a lógica da internet. Então, quando você entender microlearning, você vai entender que o futuro está nisso. Aliás, eu não me recordo onde eu vi essa frase, mas eu achei ela fantástica, que é: o futuro está em quem tem poder e capacidade de síntese, porque no mundo Boa. Que tem tanta informação, quem consegue enxugar sintetizar é o cara da vez. É isso aí. Então isso que é importante. Então você tem que focar o quê? Tem que prender a atenção da pessoa. Conta uma história de forma atrativa e curta. A gente acabou de falar da questão de sintetizar. Então por isso que é preciso, muitas das vezes, a gente mudar primeiro a mentalidade, né, de você querer fazer tudo num vídeo só, tudo num post só, tudo num artigo só. Isso não é ser raso, é ser realmente objetivo. É realmente você entregar aquilo que você gostaria de entregar no all-in-one, a coisa gigante. Quando a gente fala isso sobre cursos. Não sei se a gente já falou, se você se lembra, a gente falou várias vezes. Não adianta você querer resolver 18.398 dores em um curso só, sendo que o sucesso de um curso é dado pela dor principal e o seu diferencial. Ponto, essa é a fórmula. Então isso serve para tudo. O conceito de microlearning tem que ser aplicado. Eu queria falar, quando o assunto é tal coisa, eu queria falar sobre 12 coisas. Bacana, não faz um artigo só, faz uma série. Não é um vídeo só, faz uma série. Por quê? Você está sendo objetivo, está sendo simples, está, né, conseguindo fazer com que a pessoa goste daquilo que está vendo e esteja aprendendo. E é claro, você vai realmente entregar o que importa. Teoria do 1%. Né? A questão de como é que foi o curso para você? Aquela aula, aquele artigo. A pessoa poder sintetizar, falar, puta, era isso que eu queria. Síntese, objetividade, aquilo que importa, tá? Então, é importante saber que se você não dominar esse conceito, essa ideia, você não aplicar isso, muito possivelmente, não estou falando nem do teu curso digital ainda, mas o seu curso digital é uma consequência, no final das contas, trágica disso, mas o seu conteúdo, que é o começo de tudo, para atrair as pessoas, lembra? Conteúdo define audiência. Conteúdo, audiência, para formar um curso, vai acabar falhando. E quando eu falo falhar, não é que você não vai vender. Porque se você acha que aqui é nosso intuito é só fazer com que você venda curso, acho que você não entendeu ainda o propósito do canal. É realmente você fazer algo que agregue valor verdadeiro para você viver de conhecimento. Senão você vai viver vendendo um curso, depois vendendo outro. Não, isso aí não é viver de conhecimento. Isso é, sei lá, o que é. Se você realmente quer mudar o jogo, e não é só o seu jogo, ou principalmente não é o seu jogo, né? Quando eu falo isso, eu e o Xanto somos professores, né? Eu dei aula há 11 anos, principalmente particular, em cursinho. O Xanto deu 1000 anos, você sabe já, né? Em faculdade, tudo. A gente pede, principalmente para vocês, professores, né, que são as pessoas que realmente... Eu, quando eu digo professor, não é o professor tradicional, é todo aquele que quer realmente ensinar algo a alguém, conduzir alguém ao longo de uma jornada evolutiva. Domina essa técnica, aprende essa técnica. E aí você vai acabar reinventando a forma de você ensinar, criar conteúdo e fazer as outras pessoas aprenderem, querendo aprender, não algo forçado, certo? Então é isso que a gente queria trazer para você com relação a microlearning. Espero que você
tenha gostado. Comenta aqui embaixo o que você achou. Dá o seu like. Compartilha o vídeo com geral. Se inscreve no nosso canal. Ativa o sininho. A gente se encontra no próximo conteúdo por aqui. Fique com Deus e até mais. E fui! Até mais.